Oi, oi gente, boa noite. Hoje, quinta-feira, Lucimara Felipe entrando aqui. Eu tenho já que agradecer que hoje eu ganhei um presente lindo de Lucimara. Olhem que coisa mais linda, que acessório mais lindo que eu ganhei de Lucimara. Lu, muito obrigada pelo presente, viu? Amei. Muito obrigada, hein? Boa noite. Boa noite, Patrícia. Vamos chegando, gente, nessa live imperdível, muito importante. O assunto muito interessante. Doutora Judite Portela, boa noite. E o nosso bate-papo é com Alex Catarino, que já entrou aqui, deixa eu recebê-lo. Lígia Alcântara, boa noite. Quero agradecer a Lucimara Felipe por esse acessório, a Sansara Boutique e a Dona Carmen por esse look e a Capricho Calçados pelo calçado que eu estou usando. Vocês não estão vendo, mas depois eu mostro. Alex Catarino, boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui hoje, Ângela. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer muito a você. Um brinde a você, um brinde às pessoas que estão nos acompanhando, em especial a queridíssima Lígia Alcântara, que tornou mais essa live possível. Lígia, uma querida que tem apoiado tanto você quanto a mim. E, no meu caso, inclusive, não só apoiando, mas inspirando. Ela é a grande responsável por eu sair da minha torre de marfim de editor e assumir um pouco a posição de autor, pesquisador e falar um pouco mais sobre esse lado da minha vida. Então, muito obrigado, Lígia, por todo esse apoio, inspiração, e obrigado, Ângela, pelo convite. Um brinde a você, Alex. Eu estou brindando com água, embora eu gostaria de estar brindando com vinho também. Mas teremos essa oportunidade de fazer um brinde com vinho. Muito obrigada por sua presença, por sua disponibilidade em atender o meu convite. Obrigada, amiga Lígia. Deixa eu colocar aqui. A Lígia Alcântara, que tem sido a ponte entre pessoas muito interessantes, de uma cultura inigualável. E então eu sou muito grata a ela. Como eu já contei aqui em outras vezes, conheci Lígia em algum tempo atrás, quando ela veio me dar entrevista na TV Leme, e a gente continuou amiga, e agora ela voltou a participar da minha vida, do meu caminho, do meu trabalho, indicando pessoas como você, Alex Catarino. Meu boa noite, seja bem-vindo. Obrigada a todas as pessoas que estão entrando e vamos aguardar que mais pessoas estejam presentes nesta imperdível live. Ela está dizendo que eu sou grata por tantas amizades incríveis. Alex, é muita responsabilidade esta live com você, por conta realmente da cultura, você como escritor. Deixa eu até falar um pouquinho de Alex Catarino aqui, historiador, professor de filosofia política, editor-chefe da LVM Editora, membro da Philadelphia Society, vice-presidente do CIEP, gerente editorial da Comúnio, secretário-geral do IBDR e autor do livro Russell Kirk, O Peregrino da Terra Desolada. Presente que eu ganhei de você, da LVM, editora, de Lígia, está aqui, ó. Já li esse livro para poder entender, né, o Russell Kirk, entender aqui você e esse peregrino na Terra Desolada. E a gente vai falar, Alex, sobre o conservadorismo. É tão discutido, né, nos últimos tempos, conservadorismo, conservador, liberal, e as pessoas ficam um pouco confusas. Eu queria que você primeiro falasse da sua trajetória intelectual e de como chegou ao conservadorismo. Bem, muitas vezes, uma coisa que o próprio Russell Kirk fala nos livros dele, a pessoa
se descobre um conservador. E isso se deve muitas vezes pela família. Nenhuma instituição é mais importante do que a família. E a minha posição conservadora, de homem de direita, que nunca, em momento nenhum da minha vida, defendi posições de esquerda, se deve muito ao meu pai, minha mãe, e principalmente aos meus avós paternos e maternos, em especial meu avô materno. Então eu sempre tive essa consciência de não aceitar ideias de esquerda. De certo modo, meu avô paterno e meu avô materno, ambos, eram homens de pouca instrução formal, mas de grande conhecimento. A primeira vez que eu ouvi falar de Platão, eu devia de ter uns 6 para 7 anos, e estavam os dois, meu avô paterno e meu avô materno, ambos jogando xadrez, discutindo o diálogo Timeu de Platão e ouvindo Tannhausen de Wagner. Então, aquele impacto foi muito grande. E ambos despertaram em mim a paixão pela filosofia, pela música, pela literatura e especialmente pela história. Originalmente, eu pensava em ser um piloto de caças, minha paixão por aviões é grande também, só que óculos me impediram de me tornar um piloto. Eu pensei em ser um engenheiro do ITA, engenharia aeronáutica, me preparei para isso, só que no ano que eu entraria para o ITA, o presidente Collor fechou os concursos. E eu não sabia muito o que fazer. Só que desde a queda do Muro de Berlim, e eu sempre tive uma posição muito forte anticomunista, eu li muito, até para confrontar os professores de história, de geografia, no ensino médio, sobre esses assuntos de economia, de política. E eu em 91, caiu em minhas mãos um livro, no final de 91, chamado Crítica ao Intervencionismo, de um economista chamado Ludwig von Mises. Eu li, fui procurar de onde veio aquele livro, era um instituto liberal, fui para a instituição, conheci a imensa, e passei todo o final do ano de 91, início de 92, indo lá buscar livros para ficar lendo essas obras sobre pensamento liberal, pensamento conservador. E num desses dias estava um senhor sentado à mesa na biblioteca, que a bibliotecária tinha avisado que tinha um menino de 16, 17 anos que toda semana estava lá pegando livros, lendo muita coisa. E esse senhor estava lá esperando para conversar comigo. Conversamos um pouco e ele se apresentou como Og Francisco Leme, um economista, cientista político, que era o diretor acadêmico da instituição. E o Dr. Og perguntou se ele podia me sugerir uma leitura. E eu falei que aceitava, claro. E ele me indicou o livro Caminho da Servidão, de Frederic August von Hayek, o prêmio Nobel de Economia em 74, por acaso, mesmo ano que eu nasci. E eu li aquele livro e ele falou, quando eu terminasse de ler, que eu voltasse para conversar. Em menos de uma semana eu devorei o livro e voltei para conversar com ele sobre o livro. E a conversa fluiu tanto que ele me indicou um segundo livro. E eu li o livro em menos de uma semana e voltei para conversar com ele. Após algumas semanas nessa rotina dele me indicar um livro, eu devorava o livro, voltava, ele me propôs que eu tivesse aulas semanais com ele. E essas aulas foram de maio de 92 até janeiro de 2002, quando eu fui para os Estados Unidos como pesquisador indicado por ele. E é interessante, esse livro, 92, o Caminho da Servidão de Hayek, eu estou, esse mês agora de agosto, como editor de uma nova edição da obra, que está saindo pelo Clube Ludovico, do qual eu sou o editor, que é um clube de livros por assinatura, e acabou que, anos depois, eu estou editando esse livro, que foi o livro que me ajudou a entender muita coisa. Eu, nesse meio tempo, resolvi, até pelos estudos, cursar História e Filosofia no FRJ. O professor Og me apresentou a várias pessoas. Em 1996, eu estava estudando o pensamento de Edmund Burke, que, coincidentemente,
Foi o primeiro livro editado pelo Clube Ludovico e eu até fui o curador do mês. E hoje eu sou membro da Edmund Burke Society, então essa edição aqui é uma reedição da edição feita pelo Visconde de Cairu, o primeiro grande pensador conservador brasileiro. A primeira edição saiu em 1812, a segunda em 1822, antes da independência do Brasil, e a terceira edição em 2022, eu como editor. Então, quase 200 anos depois, eu estou pela primeira vez reeditando essa obra, que estava esgotada. E em 96, estava estudando com o professor Og Leme, o Caminho da Certeza, um texto de Burke, e muito na perspectiva do próprio Hayek. O professor Og Leme era um defensor de Hayek, só que eu estava em paralelo lendo Alexis de Tocqueville e outros autores, e o professor Og Leme colocou-me em contato, que eu já conhecia desde 94, com o professor Biratã Borges de Macedo, que foi meu segundo grande mentor. E eu fui conversar com o professor Biratã Macedo, e ele me questionou se eu estava lendo Russell Kirk. Eu disse quem? Não conhecia. E ele indicou-me um livro, Edmund Burke, Redescobrindo um Gênio, que saiu em 2016, uma edição em português, da qual eu fui autor da apresentação, fiz a revisão técnica do livro e ajudei a organizar a edição, foi pela Realizações, em publicação do Kirk em português. E eu li esse livro em 96, me encantei, fui lendo várias coisas, por indicação do professor Biratã Borges de Macedo. Em 2002, quando eu fui para os Estados Unidos, meu orientador lá, o professor Leonardo Lige, infelizmente faleceu em 2014, apresentou-me a outras obras do Russell Kirk, mais a visão dele como historiador do pensamento norte-americano. E depois disso, eu conheci, nesse mesmo ano, o padre Ian Boyd, presidente do Chesterton Institute, e que em 2003, 2004, me apresentou as obras do Kirk mais sobre imaginação, crítica literária. E numa conversa assim que nós fundamos o CIEP, o professor Biratã Giorgioli, o professor Biratã Borges Macedo, o professor Guilherme e eu, que era esse instituto para trabalhar com as relações entre economia, política e ética, eu questionei num debate o professor Biratã Macedo qual autor que ele achava que eu tinha que dedicar mais aos meus estudos. E ele falou Kirk. Infelizmente, o professor Biratã Borges Macedo faleceu em 2007 e eu senti-me na obrigação moral de sistematizar esses estudos. Eu tinha conhecido no encontro da Philadelphia Society em 2004. Eu fui introduzido na Philadelphia Society em 2002 pelo professor Leonardo Lige, mas em 2004, num dos encontros dessa sociedade em Chicago, eu conheci pessoalmente a viúva do Kirk, a Annette Kirk, que está viva até hoje. Ela é 22 anos mais jovem do que ele, e ela preside um instituto que leva o nome do marido, do qual eu sou pesquisador até hoje. E eu conversando com ela, ela mantemos contato. Após a morte do professor Biratã Macedo, eu pedi para ela para ficar um período como pesquisador da biblioteca. Então, isso foi em 2008, eu fiquei 2 meses nos Estados Unidos. Voltei ao Brasil, comecei a publicar alguns textos do Kirk em língua portuguesa pela revista Comune, que é uma revista de teologia fundada por Bento XVI, da qual eu sou o gerente editorial. E houve a demanda da Realizações em publicar essas obras em língua portuguesa, os livros do Kirk. E ela colocou como condição a Annette Kirk que eu fosse o curador dessas obras em português. E veio o convite de eu morar nos Estados Unidos. E eu fiquei morando lá de 2010 até 2018, e vários já saíram pela Realizações 3 livros do Russell Kirk. O primeiro, que é a biografia intelectual que ele escreveu sobre o poeta, dramaturgo e crítico T.S. Eliot. O segundo foi A Política da Prudência, que eu considero a melhor introdução ao pensamento conservador disponível em língua portuguesa. O terceiro título a sair foi o meu livro, o Russell Kirk, Perigo da Terra Desolada, que é uma biografia intelectual do próprio Kirk, um texto introdutório do pensamento dele. O terceiro que saiu foi esse, Edmund Burke, Redescobrindo um Gênio. E esse ano, a mais famosa obra do Russell Kirk,
que a mentalidade conservadora será publicada em português, aqui a edição original em inglês, vai ter em breve em português, com um longo texto de apresentação meu, no qual eu defino o que é esse pensamento conservador defendido pelo Russell Kirk, das diversas vertentes de pensamento conservador, e tem um longo pós-fácio meu, de mais de 90 páginas, é quase um livro dentro de um livro, no qual eu apresento o pensamento conservador brasileiro, desde 1808, com a chegada de Dom João VI, da família real portuguesa ao Brasil, e aí a obra inicial do Visconde de Cairu, até os anos 70, com a morte do último grande pensador conservador brasileiro, que foi o João Camilo de Oliveira Torres, um historiador e filósofo mineiro, que foi o autor que introduz o pensamento do Kirk em português ainda nos anos 60. A primeira citação de Kirk em língua portuguesa em 1959, pelo João Camilo de Oliveira Torres, nesse livro A Democracia Coroada, sobre o pensamento liberal no Brasil. E ele, em 68, quando lança Os Construtores do Império, ele usa o pensamento do Kirk como base teórica para explicar o pensamento conservador brasileiro. Então, essa foi a minha trajetória. Em 2017, eu assumi o cargo de editor responsável pela LVM. Acabei voltando ao Brasil, definitivo, no ano seguinte. Desmontei a casa que chama nos Estados Unidos em 2018 e estou aqui com esse trabalho de, ao mesmo tempo, escrever textos sobre conservadorismo, pensamento liberal, a minha parte de historiador das ideias filosóficas, políticas e econômicas, e aí muito guiado pelo meu grande mestre, professor Antônio Paim, o último grande autor vivo da geração dele, atualmente com 93 anos. E, em paralelo, o trabalho de editor, tanto como editor responsável pela LVM, como consultor para outras editoras, dentre elas a Realizações. Então, essa é basicamente a minha trajetória. Básica, bem básica a trajetória, né, Alex? Que trajetória aqui, de muitos estudos, de muita leitura, para poder discutir com a gente hoje esse tema aqui, conservadorismo. Então, vamos falar para as pessoas que estão aqui com a gente o que é o conservadorismo e o que defende os conservadores. Bem, o conservadorismo, primeiro que é difícil falar do que é o conservadorismo. Eu acho melhor falar que são os conservadorismos. Porque o conservadorismo ele não é uma ideologia, ele não é a criação de um único autor. Ele é um corpo doutrinário que vai evoluindo ao longo do tempo e se adaptando a diferentes conjunturas históricas e culturais. Então, o conservadorismo e o modelo que eu defendo, que é essa visão de um conservadorismo mais voltado à cultura, mas que, ao mesmo tempo, defende uma política da prudência, uma política moderada, e também defende a liberdade econômica, o livre mercado, a visão de liberalismo econômico, é um modelo de conservadorismo que segue uma linhagem desde Edmund Burke, o grande estadista e filósofo irlandês, no século XVIII, na era georgiana, passa ao longo do século XIX por diferentes autores no Reino Unido, na França, nos Estados Unidos, no Brasil, no Chile, na Colômbia, essa tradição burkeana que existe nesses países, e chega até os dias de hoje, no século XX, século XXI, principalmente com dois autores, Russell Kirk e Roger Scruton, que faleceu no ano passado, Sir Roger Scruton. Então, esse conservadorismo de matriz burkeana, ele é uma vertente do pensamento liberal, porque ele defende vida, liberdade e propriedade, tal como os liberais clássicos, John Locke, Montesquieu, Kant e outros autores defendiam. Só que ele vai contra a mentalidade revolucionária de alguns autores liberais. Ele é mais reformista e o divisor de água, o surgimento desse conservadorismo como uma matriz do pensamento
liberal se dá por conta da Revolução Francesa. Então, em 1790, Edmund Burke publica, que está aqui nos trechos da obra, o Reflexões sobre a Revolução em França, que ele critica dizendo que os revolucionários franceses, na tentativa de recuperar as liberdades, ou seja, o conservador não é um reacionário, ele não defende o antigo regime, ele defende uma evolução social, só que ele diz, no lugar de com ideias abstratas, com bases ideológicas, a crença de que nós, pelas nossas próprias crenças intelectuais, criaremos um mundo melhor, os franceses criaram mazelas piores do que os males que buscavam combater. E que se eles quisessem garantir os direitos deles, a liberdade, vida e propriedade, eles deveriam resguardar tais princípios na tradição. E aí é um ponto importante. O conservador, assim como o liberal, ele vai defender vida, liberdade, propriedade, mas vai defender também alguns princípios básicos da civilização ocidental, ou seja, da nossa herança no judaísmo, no cristianismo e no pensamento clássico grego e romano. São eles a ordem, a justiça, a verdade, o bem e o belo. Então, o conservador, ele quer conservar princípios universais. Verdade, bem, belo, ordem, justiça, liberdade, vida, propriedade. E esse conservador, ele é uma visão de mundo, ele tem a disposição em conservar, em preservar esses princípios. E preservar esses princípios que vão em cada tradição histórica tomar uma feição. Então, o conservador, ao mesmo tempo que, por um lado, defende princípios universais, o que vai ser comum entre um conservador no Brasil e nos Estados Unidos, o conservador norte-americano vai estar ligado à tradição da Constituição dos Estados Unidos, a independência do país, a tradição histórica. O brasileiro vai defender o quê? A nossa unidade nacional, com Dom João VI, os ideais da Constituição de 24, de Dom Pedro I, e que mantém reflexo até na Constituição atual e vai entender a dinâmica histórica, a nossa cultura. A primeira coisa que um conservador deve defender é a nossa língua portuguesa, a nossa cultura nacional, a nossa herança histórica, não só na política, mas também na música, na poesia, na literatura. Então, o conservador é esse guardião do patrimônio universal da civilização ocidental, mas também do patrimônio cultural do país em que ele vive. Isso é ser conservador. Alex, e qual foi a importância de Russell Kirk para o pensamento conservador? Bem, o Kirk ele é o maior historiador do pensamento conservador do mundo. O Roger Scruton reconhece isso. Esse livro, A Mentalidade Conservadora, ele é baseado na tese do Kirk de doutorado, que ele fez na Universidade de St. Andrews, na Escócia. É a universidade escocesa mais antiga de todas e é a terceira universidade mais antiga do Reino Unido. Só existem duas universidades mais antigas, Oxford e Cambridge. E foi nessa universidade que o príncipe William conheceu a Kate, começaram a namorar e se casarem. É uma universidade tão tradicional que o próprio herdeiro ao trono inglês foi estudar lá. E o Kirk foi o único autor, o único pessoa no século XX a receber o título de doutor em literatura, o Literary Doctor para essa universidade, que é o título mais prestigioso, e por ser tão difícil ter esse título, ele foi uma das últimas pessoas a receber. Depois o título foi extinto. E ele, nessa tese, ele vai estudar o conservadorismo. Iniciando com Burke, ele vai definir o que é ser conservador a partir de 6 cânones. Então, o conservador defende, primeiro, a ordem transcendente, essa ordem moral duradoura que todos os homens devem ser guiados. É uma lei natural, uma lei seria uma marca de Deus na natureza humana. Esse é o primeiro ponto que defende o conservador. O segundo ponto, a diversidade social. Existem diferentes grupos sociais, diferentes estamentos. Então, uma sociedade igualitária, tal como desejam os marxistas, socialistas, ela vai contra a própria natureza da
pluralidade da sociedade. O terceiro ponto que o conservador defende é a ordem social, a ordem do mundo, ou seja, não quer revoluções, não quer as injustiças. Então, um mundo em que nós tenhamos uma certa previsibilidade, uma certa coerência nas relações sociais, relações humanas. O quarto ponto, o conservador entende que é impossível defender a liberdade do indivíduo sem se defender a propriedade privada e que é uma relação entre liberdade individual e liberdade econômica. É o elemento tipicamente lockeano, liberal, do pensamento conservador. É impossível ser um bom conservador e ser contra o livre mercado, a liberdade das pessoas empreenderem, criarem, gerar riquezas. O quinto ponto que o Kirk defende é a importância das permanências, ou seja, algumas coisas precisam se manter, nós temos que respeitar as tradições. E o sexto e último ponto é a necessidade de mudanças. Ou seja, o conservador ele não é um reacionário que está preso a um passado ideal, ele não é um imobilista que está preso ao presente, ele entende que o tempo é passado, presente e futuro. O nosso presente hoje vai construir o futuro, só que ele foi construído no passado. É a tradição. Então, o Kirk tem essa grande importância de ter essa sistematização. Depois, a história ele vai de Burke, passando por vários autores ingleses, norte-americanos, e explicando esse pensamento. E ele serviu uma questão prática de ter influenciado o movimento conservador nos Estados Unidos. Até nesse livro aqui, a Política da Prudência, que eu defendo que é a melhor introdução ao pensamento conservador, eu escrevi um prefácio nesse livro, uma apresentação, no qual eu mostro a importância do Kirk para o movimento conservador nos Estados Unidos. O movimento conservador nos Estados Unidos, tal como demonstrou até um amigo meu, o professor George Nash, um historiador, ele surge a partir de uma aliança de 3 forças políticas. Cada uma delas guiada por um livro e focando num ponto específico. A primeira vertente é a dos chamados libertários, que, orientados pelo livro O Caminho da Servidão, do Hayek, vão se opor ao crescimento do intervencionismo estatal na esfera econômica. O ponto central dos libertários é a crítica à intervenção estatal no livre mercado. Esse é o ponto desse primeiro grupo do movimento conservador nos Estados Unidos. A segunda vertente são os chamados anticomunistas. É o grupo que, no contexto da Guerra Fria, orientado pelo livro Witness, Testemunho, do escritor Isaac Chambers, infelizmente é um livro que não existe em língua portuguesa, então aí a importância do conservador saber ler inglês, e já que nós falamos da nossa querida Lígia Alcântara, a Lígia está com um excelente curso de inglês, custando menos de R$100. Então, vejam aqui, sigam a Lígia, mandem mensagem inbox para ela, mas mensagem inbox para ela para quem quiser saber do curso, não para quem quer paquerar ela. Ela é muito bonita, assim, mas não paquerem a moça. Manda mensagem do curso de inglês. Só inglês, eu quero. Eu quero, Lígia, eu quero. Então, recomendo o curso da Lígia. Ela não é a professora, mas ela está vendendo, fazendo as matrículas, um curso de excelente qualidade, professores. Eu mesmo vou fazer o curso. Eu morei 8 anos nos Estados Unidos, só que a língua inglesa exige esse exercício. E o curso é um preço acessível, muito bom, eu recomendo. Mas voltando, esse livro que não está em inglês, e por isso a importância de se ler em inglês, para Witness, é a biografia desse autor, o Isaac Chambers, a autobiografia dele. É tido como a melhor autobiografia em língua inglesa do século XX. É um texto que tem uma beleza literária e que daria um filme, porque esse livro ele conta como ele foi cooptado para se tornar um espião da União Soviética. Ele era o editor-chefe da revista Times. E ele era um agente russo infiltrado. E ele se converteu ao catolicismo, abandona o comunismo, e ele faz esse livro para denunciar
como espiões soviéticos estavam infiltrados na imprensa, no mundo cultural, e até nas universidades e até mesmo no governo. E isso você montou a segunda vertente desse movimento conservador, que é a luta contra o comunismo, uma doutrina armada. É dever de um conservador lutar contra a esquerda. O que eu vou falar aqui pode chocar as pessoas. Muitas pessoas se opuseram ao presidente Jair Bolsonaro quando Sérgio Moro saiu do governo. Para mim, a luta contra a corrupção é menos importante que a luta contra o comunismo. Eu preferia ter um corrupto, um Adhemar de Barros na presidência, com o lema rouba mais faz, do que ter um honesto comunista, porque a desonestidade do comunismo é uma desonestidade de alma. Então, eu prefiro a pessoa que vai roubar uns trocados do imposto que eu pago do que ter um esquerdista no governo. Então, a luta nossa, do conservador, é uma luta também firme contra a esquerda. Tem que ser. Então, esse segundo elemento, o anticomunismo, e que é a visão mais política. E a terceira visão, que é o livro do Kirk, o Conservative Minds, que traz, que é a importância da cultura, da história, da tradição. E esse pensamento dele foi o que animou um grande escritor, William Buckley Jr., a fundar uma revista, a National Review, que difundiu essas ideias, a defesa do pensamento libertário na economia, a defesa do pensamento anticomunista na política, mas, acima de tudo, esse pensamento conservador do Kirk no campo da moral, no campo da cultura, da história, e mostrando que a base moral é fundamental tanto para a política quanto para a economia, e que vai inspirar em 64 a eleição do Barry Goldwater, que perdeu a eleição, mas criou um movimento, e que o resultado foi a eleição de Ronald Reagan em 1980 como presidente. E não é à toa que o Reagan, que era um leitor do Kirk, que admirava muito o Kirk, o presenteou com a medalha presidencial pelos serviços prestados pela parte intelectual. O Kirk é o principal historiador do pensamento conservador norte-americano e inglês, mas é também um grande defensor da liberdade acadêmica, um grande defensor da família, um grande defensor da cultura, um grande defensor daquilo que o poeta T.S. Eliot, que o Paulo escreveu, chamou de coisas permanentes. Então, o Kirk ele é fundamental para nós entendermos as bases da nossa tradição histórica. Tanto que um livro dele, o meu favorito, infelizmente não disponível em língua portuguesa ainda, de novo a importância de saber inglês, que é o The Roots of American Order, ele vai contar a história, não dos Estados Unidos, mas da civilização ocidental, mostrando onde a tradição norte-americana é caudatária da experiência de 5 cidades. A primeira, Jerusalém, o judaísmo que nos fornece o monoteísmo, os 10 mandamentos e o cristianismo. Então, a primeira grande cidade de Jerusalém. A segunda, Atenas, com a filosofia grega, com a experiência da racionalidade, a democracia, a defesa dos ideais de verdade, bem e belo. A terceira cidade, Roma, com a consciência histórica, a visão do direito romano, o urbanismo, a arquitetura. E são 3 cidades que toda a civilização ocidental está calcada. Atenas, Jerusalém e Roma. A quarta cidade, no caso americano, é Londres, a experiência da Magna Carta. Se nós vamos estudar o Brasil, seria Lisboa, a experiência nossa lusitana. E a quinta cidade para os americanos, a Filadélfia, com a independência, a Constituição. No caso brasileiro, seria o Rio de Janeiro, a nossa independência, a Ilha Real. Então, essa é a visão dele e a defesa de que cada sociedade vai ter que defender princípios universais, como Jerusalém, Atenas, Roma, esses princípios da nossa civilização, mas também a especificidade de seu povo. Um conservador brasileiro não vai poder querer transformar o Brasil nos Estados Unidos, na Inglaterra. Nós temos que melhorar o Brasil, mas dentro da nossa tradição. Então, esse eu acho que é o grande legado do Kirk. Na teoria, mas na prática também, de ter sido, digamos assim, uma das maiores influências no Ronald Reagan.
Ô Alex, eu estou aqui prestando atenção em tudo que você está falando e pelo que eu li nos dois livros, né, Política da Prudência e também O Peregrino na Terra Desolada, e a gente está falando em conservador e você falou em família, economia, religião, bons costumes, ética. E a gente viu tudo isso se perder no tempo, inclusive a qualidade de ensino, as leituras, que você citou aí vários escritores, leitura e filosofia, história, e tudo isso a gente tem visto que se perdeu, né? E o Kirk, ele teve como missão de vida reformar as ferramentas perdidas do aprendizado, né? Ele diz em restaurar a compreensão das coisas permanentes, daquilo que torna a vida digna de ser vivida. É possível essa reforma? E como, Alex? O Kirk começa a autobiografia dele, infelizmente não em português ainda, The Sword of Imagination, A Espada da Imaginação, citando o herói dele da infância, o marinheiro Popeye. Eu sou aquilo que eu sou e nada além daquilo que eu sou. Então, o primeiro ponto é o autoconhecimento. O conservador, ele precisa, antes de querer reformar o mundo, reformar a ele próprio. E aí eu lembro uma frase que várias vezes Lígia e eu sempre relembramos e citamos, que é do filósofo espanhol, que era o autor que o Kirk gostava muito, o José Ortega y Gasset. Quando no livro dele de 1914, o primeiro livro dele, Meditações do Quixote, ao refletir sobre o Dom Quixote de Cervantes, o Kirk é engraçado, o maior pensador norte-americano do século XX. Um estudo começa que ele vai tentar justificar o pensamento conservador norte-americano, não olhando apenas para os Estados Unidos, mas olhando para a herança inglesa e, antes dela, a herança romana, grega e judaica. Então, ele tira a visão de olhar para o próprio umbigo. O conservador nós temos que olhar para o mundo. E ele sonhava, ele dizia isso e deixou em cartas, de que ele adoraria ser italiano ou espanhol. Ele era apaixonado pela cultura espanhola e pela cultura italiana. E é interessante, eu me tornei muito amigo da viúva dele e das 4 filhas. E a viúva dele, a Annette Kirk, junto com ele, colocou no nome das 4 filhas nomes latinos. A mais velha, Mônica, em homenagem a Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. O pensamento do Kirk dialoga muito com Santo Agostinho. A segunda filha, Cecília, Santa Cecília, a padrão da música, e porque está enterrada na igreja que o Kirk mais gosta em Roma, que coincidentemente é minha favorita, que é a Santa Maria sopra Minerva, a grande igreja gótica na Roma barroca hoje. Então, a Cecília, padrão dos músicos. A terceira filha dele, Felícia, Santa Felicidade, das mártires. Por acaso, a Felícia é casada com um brasileiro, um paranaense. Então, a terceira filha do mais importante pensador conservador americano se casou com um brasileiro. E a quarta filha, Andréia, que é quase uma irmã, somos muito próximos, ela casou com um libanês católico. Então, primeira coisa, a formação pessoal e esse entendimento, a família. Eu acho que esse testemunho do Kirk é muito importante. Foi um grande professor, mas que resolveu abandonar a universidade no primeiro momento por conta do baixo nível dos alunos, dos demais professores. Então, a primeira coisa, o testemunho que ele dá, e é o que eu tento mostrar um pouco nessa pequena biografia, é de ser um homem integral. E essa frase, eu sou o que sou e nada mais do que aquilo que eu sou. Só que, ao mesmo tempo, como diz Ortega y Gasset, Quixote, eu sou eu e minha circunstância. Se eu não salvo o mundo ao meu redor, eu não salvo mim mesmo. Só que o primeiro modo de eu tentar melhorar o mundo à minha volta é melhorar a mim mesmo. Então, o autoconhecimento é aquele desafio que o oráculo de Delfos
lançou a Sócrates. Conheça-te a ti mesmo. Então, acho que esse é o primeiro ponto fundamental. O autoconhecimento e buscarmos sermos testemunho para as demais pessoas. É a coerência com a nossa própria história de vida e com esses princípios que nós defendemos. Acho que esse é o ponto inicial da base conservadora. O autoconhecimento e a coerência. Autoconhecimento e coerência. Alex, e quando foi que a gente viu uma decadência, certo? A gente tem visto na história, através dos tempos, o processo de decadência cultural ocidental. Então, com isso se manifestou crise nas famílias, na cultura, na religião, na política, na economia, ocasionou total desordem. Como restabelecer as normas? Como, se as pessoas estão na onda da moda, estão se modernizando, não estão valorizando a história dos nossos antepassados, é tudo muito focado no momento, Alex. Bem, Ângela, eu cito aqui um dos heróis do Russell Kirk, que ele conheceu pessoalmente, que é o poeta T.S. Eliot, porque quase todos os analistas do Russell Kirk focam muito na base do pensamento de Edmund Burke no pensamento dele. E nesse livro, a grande inovação, e foi até uma coisa que emocionou bastante a viúva, eu acho que, independente do que as pessoas falem do meu livro, eu dedico ele ao meu mentor, o professor Biratã Borges de Macedo. Mas eu li esse livro 3 vezes, o manuscrito até, para a viúva do Kirk. E ela me deu algumas dicas e outros pesquisadores também. A última vez que eu li esse manuscrito, por acaso no dia de Santo Agostinho, e esse autor que o Kirk gostava muito, e quando se crismou, o Kirk não era um autor católico, ele vem de uma família ligada à teosofia, ao espiritismo, depois se converte ao catolicismo, só que ele se crismou, ele colocou como nome dele de crisma Augustine. Então ele virou Russell Amos, que era o nome dele de batismo, e acrescentou Agostinho. Então, Santo Agostinho, essa figura importante. O homem que consegue se redimir o tempo. Quando eu terminei de ler esse livro para a NET, ela correram as lágrimas. Então, se eu conseguir fazer a viúva do autor verter lágrimas pelo que eu escrevi, eu acho que eu cumpri minha missão de ser honesto e coerente com um pensador que merece ser mais estudado. E o Kirk, ele é, primeiro, um testemunho. E ele é um autor, como eu disse, gosto muito do Eliot. O Eliot, em 1934, escreveu uma série de poemas que serviram como coro de uma peça. Então, são os coros de arroz. E nesse poema tem uma passagem que eu gosto de citar muito, que é o que diz, que se questiona: aonde está a sabedoria que perdemos o conhecimento? Aonde está o conhecimento que perdemos com a informação? Então, o movimento nosso, as redes sociais, a internet, a própria imprensa diária, ela nos traz informações que são importantes. Só que nós temos que ir além da informação, nós temos que buscar o conhecimento. Só que o conhecimento é a visão do cientificismo, é a ideologia, é a crença nos especialistas. Nós temos que ir além, nós temos que buscar a sabedoria. E nesse ponto eu brinco, eu gosto muito de Monteiro Lobato, fui influenciado por Monteiro Lobato. Só que o Monteiro Lobato, mesmo sendo um autor em alguns aspectos um pouco progressista, ele traz muita tradição nos escritos dele. E tem 2 personagens que sempre me chamaram a atenção. Eu, quando li Monteiro Lobato, a minha identificação, eu queria ser o Pedrinho. Então, é o menino que está ali com a avó. Então, existe esse lado, o Pedrinho. Só que o Pedrinho, ele vai sempre estar ouvindo, em termos de figuras masculinas, dois personagens. Por um lado, o Visconde de Sabugosa, o intelectual. O sabugo de milho e xixi na biblioteca. Leu demais. Tem todo o conhecimento. Só que o Visconde não é sábio. E é interessante que, usando até a psicologia junguiana, a gente pode entender ali arquétipos. O Pedrinho é o menino.
a Narizinho, a menina. A Emília é aquela criança sem os modos da sociedade. A Emília é o Emílio do Rousseau, essa criança idílica, sem modos. A Dona Benta é a tradição, é a família. A tia Anastácia é também a tradição, ela volta ao passado, ela é a contadora de histórias. A Dona Benta é a tradição formal. A tia Anastácia, a tradição popular. Só que o Visconde de Sabugosa é o conhecimento. Só que o conhecimento teórico, sem tocar na prática. O grande herói, e aí o mestre Jedi, o guia do Pedrinho, é aquele preto velho analfabeto, tio Barnabé. É o homem que tem a sabedoria. O Visconde de Sabugosa tem o conhecimento. Mas o tio Barnabé tem algo mais importante, a sabedoria. A sabedoria do homem comum. De certo modo, o que salva o Brasil é o senso comum, o bom senso dos homens mais simples. O conhecimento, o estudo é importante. Só que uma grama de princípios morais sólidos vale mais que uma tonelada de conhecimento teórico. E é paradoxal, um professor de filosofia política defendendo o homem comum. Mas se a maior parte dos brasileiros se orientassem por esses ideólogos, e aí a visão do Kirk, o conservadorismo é a negação da ideologia, se nós formos seguir o que uma parte dos professores universitários defendem, estaremos hoje de novo com um governo de bandeira vermelha. Seria um desastre. E com todas as falhas que existem no atual governo. E uma coisa que o Kirk ensina, não existem governos perfeitos. Nós somos homens imperfeitos, marcados pelo pecado original, pela queda. Não existe nenhum ser humano perfeito. Então, nenhum regime político, nenhum político será perfeito. Só que o conservador tem que ser prudente e, guiado pela tradição, pela sabedoria, pelo bom senso, escolher o que é menos pior. E, de certo modo, imaginem se no Brasil o presidente não fosse o presidente que nós temos hoje. A desgraça que seria. Então, de certo modo, ele vai errar? Vai. Todos os seres humanos erram. Nós erramos diariamente várias vezes. Só que nós temos que ter o bom senso, a sabedoria de entender que a política é a arte do possível. E nós temos que, dentre as diversas opções, escolher a menos pior. E muitas vezes a menos pior é que está mais... Não é a menos pior, é até a melhor. É a que está mais comprometida com esses nossos princípios de verdade, bem, belo, ordem, justiça, vida, liberdade e propriedade. Então, a decadência nossa, cultural, em grande parte, é quando o homem caiu na tentação daquele anjo prevaricador que quis ser maior que Deus. A arrogância, o orgulho é o grande pecado. Esse foi o pecado de Satanás. E esse é o pecado de muitas pessoas hoje, em especial os intelectuais, mas até mesmo alguns conservadores se deixam levar pela arrogância. Então, a humildade é uma virtude que deve ser cultivada. Humildade, busca pela sabedoria, busca por aprender com os próprios erros. Por isso, a principal missão do conservador é o autoconhecimento. É buscar melhor. Se eu for um ser humano melhor, se eu for um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um chefe melhor, um empregado melhor, eu vou estar colaborando. E depois temos que ir, sim, para a ação. Também não basta eu viver uma boa vida e não assumir minha responsabilidade frente ao mundo que me cerca. Então, esse é o ponto. Essa decadência cultural nossa se dá, em grande parte, pela arrogância. A modernidade tem coisas muito positivas, só que nós trocamos a sabedoria para a filosofia sapiencial, a busca por essas coisas permanentes, em troca de um conhecimento que eu diria que é como um mito de Fausto. Nós estamos ouvindo Mefistófeles nos prometer um conhecimento que vai nos levar para cair no abismo. São as tentações. De novo, estamos oferecendo o tempo inteiro a maçã.
E esse processo de decadência se dá por isso. Só que coisas boas aconteceram. O Kirk é contrário à ciência, à evolução. Só que ele alerta que nós não podemos nos deixar levar apenas por esse conhecimento. Nós temos que buscar a sabedoria. Então, esse é o ponto. A busca pela sabedoria, pelo autoconhecimento. Temos esperança. Temos que nos voltar para dentro. Temos esperança, né, Alex? Ângela, a tua live com o Nicolas, um jovem como o Nicolas, é motivo de esperança. O número de jovens, quando eu vou dar palestra sobre esses temas, que vão nas palestras, é algo para alimentar a nossa esperança. A própria questão do número de livros publicados hoje. Eu, quando comecei nessa trajetória em 91, não tinha nada. Hoje, a quantidade de obras, de bons autores, é impressionante. Então, é para ter esperança. Outra coisa, perder a esperança é algo muito ruim. E é uma coisa que o Eliot, no principal poema dele, Os Quatro Quartetos, em parte mostra. O primeiro quarteto, que é a terra, é a graça. Nós temos que acreditar nessa graça de Deus, é o nosso sol. O segundo quarteto, que é o ar, é o que respiramos, deve ser a fé. O terceiro quarteto, a água, para nos ajudar a navegar, é a esperança. Não podemos perder a esperança. E, por fim, o quarto quarteto, que é o fogo, é o amor, é a caridade. Então, nós vamos nos guiar pela graça, pela fé, pela esperança e pela caridade, na busca de sermos seres humanos melhores. Porque se mais pessoas buscassem o autoconhecimento e se aprimorar, o mundo seria menos pior. E assim, temos que agir com base em princípios morais sólidos. Esse é o ponto. E você citou aí Nicolas Ferreira, com 24 anos. Eu vou citar o Lucas Berlanza também, com 28. E quando a gente olha para esses jovens se posicionando, né, valorizando a sua tradição, valorizando a cultura, então a gente só tem mesmo que pedir a Deus que mais e mais jovens busquem pelo conhecimento e junto pela sabedoria, porque então daí a gente realmente não perde a esperança, não é, Alex? Mas a gente já passou tão depressa, meu Deus, passou muito depressa a hora, e a gente está no finalzinho, e eu quero que você encerre falando do seu trabalho como editor-chefe e como os livros que você publica podem melhorar o país. Bem, o trabalho de editor é uma paixão. Eu recomendo aqui até um filme que eu gosto muito, que é O Mestre dos Gênios, com Colin Firth, que é a história de um dos meus editores favoritos, que é o Maxwell Perkins, que é o editor que descobriu Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Thomas Wolfe. É um filme belíssimo, mostra o trabalho. Só que no movimento conservador americano, nós temos um grande editor, que é o Henry Ragnell, que editou o Russell Kirk, editou o William Buckley Jr., editou o Ludwig von Mises, editou o Hayek. E eu tenho feito todo sábado, às 18 horas, uma série de lives chamada A Mente, a Mão do Autor e a Mente do Editor, que é até o título de um professor meu, Roger Chartier, que é um professor de História, e que ele estudou muito essa questão do papel dos editores na divulgação de ideias, em especial no livro francês. E é um trabalho que eu tenho feito, fiz já. A minha primeira live foi com o Lucas Berlanza, é uma grande honra eu ser o editor do Lucas Berlanza. A segunda que eu fiz foi com o professor Denis Xavier, um livro que ele organizou sobre Hayek, até que o Berlanza é coautor desse livro, eu também sou. O terceiro foi com o Ricardo Sondermann, que é autor de um belíssimo livro sobre Winston Churchill, e convido a todos para esse sábado agora acompanhar essa live, que vai ser com a Carla Zambelli, a deputada federal, que eu tive a honra de editar o livro dela, no qual ela conta que não foi golpe. O que aconteceu com Dilma foi algo democrático e tivemos que tirar aquela política corrupta e destrambelhada. Então, esse trabalho de editor é importante não só para trazer grandes obras do exterior,
Burke, Mises, Hayek, Kirk, Christopher Dawson, que são os trabalhos que eu tenho editado ou pela LVM ou colaborado com as realizações, mas também trazer novos talentos brasileiros e também descobrir nomes que foram esquecidos. Esse próprio livro do Escritos de Burke, organizado pelo Visconde de Cairu, é uma obra fundamental. Eu tive a honra de editar pelo Clube Ludovico mais 2 títulos, que foi O Governo Onipotente, do Mises, o maior economista liberal do século XX, um autor fundamental para os conservadores lerem também. E esse livro, A Vida da Mente, que responde um pouco da tua questão de como vencer a decadência, que do meu finado mentor, o padre Jean Michel, infelizmente faleceu em 17 de abril de 2019, mas ele aqui dá um roteiro de como exercitar essa vida intelectual, essa vida do espírito. Então, o trabalho de editor é um pouco como um trabalho no exército da intendência. Eu estou fornecendo munição para que esses jovens possam lutar a cruzada em defesa das coisas permanentes. Eles possam erguer a espada da imaginação, assim como Kirk, para usar a palavra para defender o que é verdadeiro, o que é bom e o que é belo. E esse é o meu cuidado com a editora. E aqui eu mando um grande abraço para um querido amigo meu, o Pedro Henrique Alves, meu assistente, jovem pensador, assim como o Lucas, e que é uma pessoa que está me ajudando nessa tarefa. Então, acho que o trabalho como editor é resgatar essas obras e dar oportunidade aos jovens. E eu não poderia deixar aqui uma palavra, ao falar da Vida da Mente, um livro que eu discuti muito com uma pessoa, dialoguei bastante, que é a querida Lígia Alcântara, que tem sido uma inspiração para eu sair da minha torre de marfim, esse filme que eu gosto muito, Mestre dos Gêmeos. O Maxwell Perkins diz que o editor tem que ser invisível. Eu procuro ser um pouco invisível. Eu acho que o meu trabalho como editor não é colocar as luzes para mim, mas é direcionar os holofotes para os autores que eu edito e ter a humildade de fazer que esses autores sejam melhores do que eu. Mas também sou um autor e sou um professor, então ali já está certo, eu tenho que falar um pouco mais. Só que como professor, o meu maior orgulho como professor é quando um aluno meu me supera. Então, meu trabalho de professor é também fazer que meus alunos sejam melhores do que eu a cada dia. E eu tenho que estar buscando ser melhor também, até o processo contínuo de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento. Tanto como editor, como professor, como autor, mas acima de tudo, como ser humano. Nós temos que buscar sermos melhores a cada dia. Com certeza, e eu quero parabenizar você por todo esse conhecimento. Nós estamos aqui com 1h43 restante. Eu quero falar aqui do Gabriel, que tem 23 anos e que se considera conservador desde os 18. Parabéns, Gabriel, que você siga aí neste movimento do conservadorismo, do bom, do belo, do autoconhecimento. Tintim, Alex, muito obrigada por sua presença. Obrigada, Lígia Alcântara. Estaremos sábado com você e Carla Zambelli, porque tenho certeza que será uma live maravilhosa. Deus abençoe você e que a gente possa ter outras oportunidades de conversar aqui, de passar conhecimento e despertar a sabedoria em todos os que estiverem aqui com a gente. Um beijo bem grande no seu coração. Essa live ficará gravada no nosso IGTV, depois vai também para o nosso Facebook. Ângela e você. Obrigada. Uma boa noite, um bom descanso. Tchau, gente. Tchau, Alex. Tchau, Ângela. Obrigado a todos pela participação. Obrigada a todos. Tchau, Lígia. Tchau. Fiquem com Deus.